Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a couraça de São Patrício. Levanto-me, neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. 9 de junho, São José de Anchieta. José de Anchieta nasceu em 19 de março de 1534 em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Tendo ingressado na província portuguesa da Companhia de Jesus, foi enviado 2 anos depois às missões do Brasil. Ordenado sacerdote em 1566, foi escolhido para superior da comunidade de São Vicente e depois de São Paulo.
10 anos mais tarde, foi nomeado provincial de toda a missão no Brasil, revelando-se um superior cheio de sabedoria e segurança. Escreveu na língua dos indígenas uma gramática e depois um catecismo. Faleceu em 9 de junho de 1597. Foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco e é conhecido como o Apóstolo do Brasil, por ter sido um dos pioneiros na introdução do cristianismo no país. Em abril de 2015, foi declarado copadroeiro do Brasil na 53ª Assembleia Geral da CNBB. São José de Anchieta, Apóstolo do Brasil, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 4 a 11. Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério ao serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão eminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. Pois, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 98. Santo é o Senhor, nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus tinha dado. Respondieis a eles, Senhor nosso Deus, porque éreis um Deus paciente com eles. Mas sabíeis punir seu pecado. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 5, dos versículos 17 ao 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Reflexão. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A palavra de São Paulo gira em torno de duas verdades: a capacidade e o ministério. Elas se complementam, porque ambas vêm de Deus, e somente por Ele podem ser realizadas. O paralelo entre a letra e o Espírito orienta a palavra do apóstolo, abrindo nossas mentes para a maravilhosa ação de Deus, que entra nos corações daqueles que são dóceis ao seu amor. Não há ministério sem a capacitação de Deus,
como ninguém é capaz de nada se não for pelo Espírito de Deus inspirado. O verdadeiro cumprimento da lei consiste no dizer de Jesus, em observar o que ele diz, tendo disponibilidade para ensinar o que dele mesmo se aprendeu. Essa é a prática de São Paulo e de todos os apóstolos, que nos ensinam a nos comportar do mesmo modo. Ser grande no reino dos céus significa exatamente exercer o ensinamento com humildade e retidão, entendendo que tudo o que se faz vem de Deus e é possibilitado por Ele. Mas e quanto a nós? Será que temos orado ao Espírito Santo para que nos dê a graça de nos permitir anunciar a Sua palavra? Sabemos que toda a inspiração vem de Deus. Peçamos a Deus essa inspiração diariamente e comecemos a falar de Cristo ao nosso próximo. Tenha um santo e abençoado dia.